Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 59 minutos, 17h59. Uma excelente tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve no município da Serra, de norte a sul, de leste a oeste, a você neste momento que está num ponto de ônibus, a você que está na praça pública, a você que está chegando do seu trabalho, a você que está indo trabalhar, a você neste momento que está chegando da escola, a você que está indo para a escola, a todos vocês que estão nos ouvindo exatamente pelo Brasil, a você de Cachoeira, a você de Castelo, a você da França, a você de Guarapari, a você de Vitória, a você de Vila Velha, aonde você estiver exatamente ligado e conectado conosco, é uma satisfação estar ouvindo você, exatamente, ouvindo você, porque você está nos ouvindo, porque a palavra de Deus exatamente é por ouvir. E daqui a pouquinho você vai estar recebendo a palavra de Deus através do irmão Joedson, ele que é da igreja presbiteriana, ele é morador lá de Barcelona, de José de Anchieta. Ele está aqui para trazer a palavra para mim e para você nessa tarde gostosa, tarde maravilhosa, tarde do dia 30 de março do ano de 2017, com muita alegria e satisfação. Deus permitiu e pela vontade de Deus nós estamos aqui mais uma vez
para apresentar este programa que não é meu, este programa que não é de nenhuma igreja denominada, mas este programa é exclusivamente de Deus. Este programa, com certeza, este programa tem a direção do eterno e amado Jesus, este que nos fortalece a cada dia, a cada hora, esse que dá o sopro de vida quando você acorda, quando você despreguiça, quando você trabalha, quando você chora, quando você ri. Mas é esse Deus que você não vê, mas você sente Ele através do sol, você sente a presença dEle através do vento, você sente a presença dEle através do louvor, você sente a presença dEle através de uma palavra que você fala por um amigo, por uma amiga, uma verdade que você às vezes dá um testemunho sobre a sua vida. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto. Eu quero também desde já agradecer aí aos irmãos, aí nosso amigo José Fernandes e também a Dona Luzia, a todos do bairro de Vista da Serra 1, que ontem, exatamente quando eles perceberam que o nosso sinal não estava chegando, eles ligaram aqui para o estúdio central da Rede Popular para nos comunicar. E nós agradecemos a Deus quando tem pessoas empenhadas e quando verifica que tem um problema, o nosso sinal não está chegando, eles ligam para nós. Isso nos ajuda muito e isso exatamente nos fortalece, porque o mais rápido possível nós vamos resolver, para como hoje, você que está sentado no banco aí, próximo da casa do nosso amigo José Fernandes, você que está próximo da casa da Dona Luzia, você que está próximo da escola, você que está aí exatamente no comércio, aonde você estiver, que você possa estar ouvindo a nossa programação. São 18 horas e 2 minutos, são 18 e 2. Eu quero mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Digi Gospel, da rádio e da TV Providência, a você também que está na TV Popular, a todos que nos ouvem e nos assistem ao vivo nesse momento, que todos fiquem conectados, emprestando o seu ouvido, né, José Fernandes? Nosso amigo aqui, Fernando está aqui, nosso amigo Fernando, nosso amigo Júlio está aqui, o nosso amigo irmão Magno da Rádio Digi Gospel. Então a esses todos, que vocês possam estar emprestando o seu ouvido, que você possa abrir o seu coração, que você possa ouvir uma palavra de Deus que vai ser usada e traduzida através da boca do irmão, e é o Espírito Santo que vai falar. Na Serra são 18 horas e 3 minutos, se é 18 e 3, está na hora de agradecer a Deus, porque Ele permitiu que você está sob a planta dos seus pés. Ele permitiu que você possa enxergar, Ele permitiu que você possa falar, Ele permitiu que você possa ouvir, Ele permitiu que você possa alimentar, Ele permitiu a sua vida até aqui e até agora. 18 e 3. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus.
nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Uma boa noite a todos. Quero saudar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Joedson. Eu pertenço à Igreja Presbiteriana do Brasil, do bairro José de Anchieta. E a convite aqui da Digi Gospel, a gente vem trazer uma palavra aos corações. É uma alegria para mim, uma satisfação de estarmos compartilhando a palavra de Deus para cada um de nós. Desde já eu quero, peço que todos que tiverem a palavra de Deus acompanhem no livro de Coríntios, a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12 e o 13. 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, 13. Diz assim a palavra do Senhor: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar? Bendito Deus, Pai de eternidade, por meio do Teu Santo Espírito, promova, Deus, nesta noite, alegria no coração daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa falar poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto que lemos, a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele recebe informações desta igreja.
esta igreja foi fundada por Paulo. Paulo ficou nesta igreja doutrinando a igreja por 18 meses. E Paulo ele vai embora e vai para Éfeso. 3 anos depois ele recebe informações que esta igreja estava tendo problemas no seio da igreja. Paulo, preocupado, ele escreve essa carta para Coríntios. E Coríntios era uma cidade muito desenvolvida, porque era uma cidade portuária. Ali havia comércio. E dentro desse desenvolvimento que a cidade tinha, vinha muitas pessoas com seus costumes, com seus ideais. E exatamente por Paulo ter ficado 18 meses, foi que ele doutrinou aquela igreja, porque aquela igreja estava crescendo. Muitas pessoas eram salvas, mas muitas pessoas também estavam dentro da igreja, mas não eram transformadas. Elas não foram transformadas verdadeiramente. E essa igreja começou a ter problemas. Então Paulo, ele, com essa preocupação, ele manda essa carta para essa igreja, exortando essa igreja que continue a viver o verdadeiro evangelho, um evangelho genuíno, né? Por causa dos problemas que estavam acontecendo nessa igreja. O que estava acontecendo naquele contexto daquela igreja? Havia problemas de casamento, adultérios, havia incesto, havia o problema da idolatria. As pessoas idolatravam. Havia uma deusa naquela cidade que eles idolatravam, que era Afrodite. E ali havia muitas prostitutas. O povo também murmurava. Então, eram muitos pecados que havia naquele contexto, naquela igreja. E Paulo manda essa carta para cuidar desta igreja. Então, Paulo ele vai fazer essa declaração neste capítulo, no versículo 12 e 13. E o versículo 12 ele diz, né, nessa declaração: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia. Paulo, ele declara veemente sobre esse versículo, por causa dos ataques que alguns ali estavam sofrendo, e muitos por causa da liberdade, né? A liberdade que eles tinham de cultuar a Deus. E muitos estavam desobedecendo a palavra de Deus, estavam se justificando por causa da liberdade. Eles estavam entendendo a liberdade não uma liberdade da consciência cristã, mas eles estavam entendendo a liberdade como libertinagem. A imoralidade estava tomando conta daquela igreja. Com isso podemos perceber que era uma igreja que havia constantes tentações no seio da igreja. E é só notarmos que a palavra de Deus vem mostrando e nos mostra que grandes homens de Deus foram derrubados, tiveram seus ministérios arruinados por causa das tentações. Muitos foram os homens. E esse texto ele vai mostrar duas faces da tentação, e que nós podemos aprender nesta noite. A primeira face da tentação é que a tentação ela dá consciência humana. A tentação ela vem da consciência humana. Tanto que Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. É com a sua própria cobiça. A tentação é um desejo. E quando nós temos desejo, nós temos que controlar, nós temos que dominá-la. E podemos perceber que nesse versículo, no versículo 12, Paulo, quando ele fala aqueles que estão em pé,
aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele vai falar dois grupos: os que pensam estar em pé, e os que estão em pé, mas que não caiam. Dois grupos distintos aqui, mas que estão na mesma igreja, com dois pensamentos destrutivos, causado pela tentação. A tentação de ser melhor do que o outro e a tentação de cair em seus próprios erros. Paulo, mais à frente, em Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer no versículo 58 que nós devemos ter uma fé firme e inabalável. Paulo, ele traz para essa igreja essa preocupação, porque ele deixou uma igreja doutrinada, ele deixou uma igreja sã, mas a partir do momento que Paulo ele sai desta igreja, 3 anos depois, essa igreja começa a ter problema. E um dos problemas é a tentação que aquele povo daquela igreja estava sofrendo por causa da prostituição daquela cidade, por causa da imoralidade daquela cidade, por causa da idolatria daquela cidade. E a primeira face que eu falei é a face da consciência humana. E a segunda face é a face maligna. É quando o maligno, o nosso adversário, nos ataca. E a Bíblia nos ensina que o diabo ele é caluniador, o diabo ele é mentiroso, o diabo ele é acusador e o diabo ele é tentador. Veja se não, em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 11, quando Mateus registra ali a tentação que o diabo faz ao Senhor Jesus Cristo. O diabo ele apresenta o pão, a comida, porque o homem, diante de uma tentação, de uma necessidade, muitas vezes o homem ele abre mão da sua integridade. E Mateus ele registra que Jesus ele dá uma resposta ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. É importante, irmãos e irmãs, quando você está diante de uma necessidade, veja que a palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é que nos sustenta. Diante de qualquer necessidade, é a palavra de Deus que nos sustenta. Jesus foi tentado por Satanás por várias formas. Além da necessidade, também Satanás tentou ao Senhor Jesus pelo poder, mostrando os reinos, e também pelo prazer, a felicidade de ter tudo. Mas Jesus não queria usar o seu poder para o seu próprio ego. Jesus não quis satisfazer, porque ele viu que a satisfação estava na palavra de Deus. Se você ler esse relato da tentação de Jesus dá sempre a resposta fundamentada na palavra de Deus. Sempre fundamentada na palavra de Deus. E no versículo 13 de Coríntios, capítulo 10, vemos um forte encorajamento de Paulo para os cristãos de Corinto. Paulo, ele vai dizer que o nosso Deus não permitirá que sejamos vencidos pela tentação, mas que o próprio Deus nos dará forças para encarar tais tentações nesta vida e na vida do crente. O mundo oferece muitas coisas. O diabo, ele oferece muitas coisas. Muitos têm caído em tentação, seja qualquer área espiritual, do poder, do prazer. E o diabo, a palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Deus não tirará de nós as tentações desta vida, mas nos dará o livramento. Deus nos dará o livramento. O verdadeiro cristão reconhece a sua fragilidade e pede a Deus que o ajude nesta luta, porque é uma luta. Efésios capítulo 6, Paulo ali aos Efésios vai tratar como o cristão ele deve combater. É uma luta diária. A você que me ouve,
a você que está me assistindo. Nós devemos lutar, nós devemos combater, ao ponto que Paulo falou, combater, bom combate. É uma luta, irmão. Precisa ter uma oração, precisa jejuar. O livramento, o verdadeiro cristão reconhece que Deus o livra dia após dia. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Como vencer as tentações desta vida? A Bíblia nos mostra homens de Deus que caíram em tentação. Nós vemos muitos exemplos na Bíblia, né? Vemos o caso de Davi, ele cobiçou Betseba. Nós vemos o caso de Salomão, filho de Davi, ele teve muitas mulheres, ao ponto quando ele, já na velhice da sua vida, ele escreve Eclesiastes, ele escreve Provérbios, mostrando para nós que tudo na vida é vaidade. E ele reconhece que ele pecou. Nós vemos Judas, né, que em troca de moedas entregou Jesus. Mas vemos José do Egito que resistiu à tentação. Nós vemos Daniel que resistiu à tentação. E muitos outros. O próprio apóstolo Paulo, diante do teu conhecimento, e ao ponto de até mesmo chegar e vemos na palavra que mesmo Paulo, um grande homem de Deus, Deus fez com que ele tivesse um espinho na carne por causa de certa soberba dele, por achar às vezes que ele era melhor do que outros. Amados, Jesus ele nos ensina na oração do Pai Nosso, ele diz: e não deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. São palavras de Jesus, o nosso Mestre. A tentação, meu amado irmão, finalmente, está relacionada ao nosso estilo de vida. Conforme Gálatas escreve, ele diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Há uma luta constante na nossa vida, precisamos vencer cada dia. Paulo fala aos romanos que a nossa vida é entregue ao matadouro todos os dias. Estamos entregues à morte todos os dias. E entendemos que somos da luz e não das trevas. Precisamos pensar nessas palavras, meus irmãos. Em Gênesis capítulo 4, no versículo 7, há um relato que Caim, por ficar com raiva do seu irmão, ele procede de maneira equivocada. A tentação cai no seu coração. E diz a palavra no capítulo 4, versículo 7, diz assim: procederes bem. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. São palavras do Senhor. A ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. Paulo também diz, ele diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esta é a palavra do Senhor nesta noite para cada um de vocês. Que Deus possa abençoar, que Deus fale assim ao seu coração. Resiste às tentações deste mundo, a tentação do prazer, a tentação do poder, da necessidade, a tentação que vem na sua mente. Cuidado, meu irmão, com o que você fala, o que você ouve, o que você está vendo. Cuidado com a tentação. A ti cumpre dominá-la. Que Deus assim abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. E tem um pedido de oração do seu José Fernandes. Ele que mora em Vista da Serra. Estaremos orando pela vida deste homem.
Deus, Pai eterno, Deus de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nesta noite, Senhor, quando a Tua palavra é ministrada, que ela possa fazer guarida em corações, Senhor. Que essa palavra venha de encontro aos corações, confrontar os corações que tenham, ó Deus, caminhado, ó Deus, com o coração triste, coração amargurado, com a vida sendo atacada, ó Deus, bombardeada pelo nosso inimigo. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, limpa cada coração, purifica cada coração, purifica a mente, Senhor. Que as mentes sejam sãs, o coração sãos, para adorá-lo, para bendizer o nome do Senhor. Pai, por favor, Senhor, que o pecado, ó Deus, o Senhor possa estar limpando cada coração. Afasta, Senhor, as transgressões, o pecado em cada coração, aquele pecado que tanto tem lutado, aquele pecado que tem destruído, Pai, muitas vezes famílias, pessoas. Que Teu Espírito Santo, Consolador, venha sustentar essas vidas, venha ajudar essas vidas a vencer, Pai, os seus desafios, as suas lutas constantes, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe aqueles que estão em todos os lugares neste momento, quer dentro do Brasil, nesse estado, nesse município, Pai, quer fora do Brasil, em lugares longínquos, ó Pai. Aqueles que estão, Deus, em trabalhos missionários, cuida de cada um deles, Pai. Ó Deus, guarde eles de todo o mal. Coloca no coração deles a perseverança no Senhor, firmes, inabaláveis. Guarda eles, ó Deus, das perseguições. Guarda eles, ó Deus, das enfermidades. Ah, Senhor, cura almas, restaura almas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, restaura as enfermidades. Que o Teu sangue, o sangue derramado na cruz, aquele sangue, Pai, que liberta, que transforma e que salva, seja com cada um nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor mova corações e mentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18 horas e virando o ponteirinho para 30 minutos. Agradeço a Deus em primeiro lugar pela vida do irmão Joedson, presbítero Joedson, que nos atendeu o convite. Não há problema nenhum para nós isso, mas está dentro da unção espiritual. Qual ele atendeu, quando ele falou que atendeu o pedido da Rádio Gospel, nós sentimos honrado aqui quando ele falou, sem problema, o programa falando de Jesus está aqui é para isso. Não é, porque a Rádio Gospel é uma das nossas transmissoras do programa, uma das nossas integradas, mas está na bênção que foi o convite e tenho certeza que o irmão Magno vai convidar muitos mensageiros, né, irmão, para trazer a mensagem aqui. O presbítero trouxe a mensagem para nós num título chamado com título chamado, mas eu ia só fazer uma outra complementação, né, com uma palavra, né, que passa a ser no mundo todo conhecida, tentação. E na Bíblia ela tem várias palavras da Bíblia ao qual é mencionada esta palavra.
mas nós sabemos quem é o provocador, nós sabemos quem é o incentivador, nós sabemos quem gosta e ama esta palavra. Exatamente, é aquele que realmente vive nas trevas, é aquele que vive na escuridão, é aquele que está pronto de ceifar qualquer vida a qualquer momento, desde que esteja fora exatamente da obediência do ângulo de Deus. E esta pessoa, Satanás, exatamente é o grande vilão, é o grande príncipe das trevas, que gosta de colocar essas pulguinhas, vou falar assim se o irmão permitir, essas pulguinhas no ouvido das pessoas. É esse que gosta de colocar as palavrinhas na boca das pessoas, exatamente para as pessoas pronunciar aquilo que não deve. Mas eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, porque ouve o programa Falando de Jesus. Satanás, ele está para comemorar um dia de grande festa. Eu vou falar assim em termos humanamente. E nós sabemos que quando nós começamos a criar costumes, hábitos, quando nós pensamos que a coisa é normal, mas se a gente for olhar profundamente na Bíblia, se nós formos estudar a Bíblia, se nós formos olhar no ângulo espiritual, isso não é normal. Mas Satanás vai festejar. Exatamente, se eu fosse liberar um telefone agora e falar, dia 1º é dia de quê? De abril. Muitos vão responder, se fosse até para ganhar um prêmio, muitos têm o prazer correndo no telefone para ligar aqui para o estúdio da Rede Popular para falar o que significa 1º de abril. Mas as pessoas sabem que por trás desse 1º de abril tem uma palavra que ela está escrita na Bíblia, que é do grande tentador. E as pessoas, eu quero pedir em nome de Jesus, se o presbítero permitir, que dia 1º de abril seja um dia normal, igual 1º de maio, igual 1º de junho, igual 1º de dezembro, é o dia 1º de cada mês, mas que as pessoas sejam repreendidas para não dar ênfase ou glória a Satanás. Porque quem é o pai da mentira é Satanás. E no dia 1º de abril, as pessoas vão achar, vai fazer uma pegadinha, vai pregar uma mentira para alguém, vai fazer alguma coisa, mas ele não está fazendo, ele está adorando Satanás. Ele está prestando um culto a Satanás. Porque se a Bíblia não me falasse que o grande tentador não fosse Satanás, para mim, 1º de abril é normal. Mas a Bíblia fala que 1º de abril, a Bíblia fala, 1º de abril não escrito, mas a Bíblia fala que 1º de abril, quando as pessoas falam, 1º dia é dia da mentira. E quem é o dono da mentira? Quem é o pai da mentira? É Satanás. Se você quiser ver isso na Bíblia, vai falar que na Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. Como o presbítero trouxe a mensagem falando das tentações, nós sabemos que temos várias tentações carnais. Nós sabemos que temos várias tentações emocionais. Nós sabemos que existem várias tentações financeiras. Nós sabemos que existem várias tentações de vida. E tudo. Mas quem está por trás é Satanás. Satanás hoje no século 21, ele está trabalhando tecnologicamente. Ele está trabalhando de acordo com o que o homem vai trabalhando. Ele vai trabalhando de acordo com o que o homem vai fazendo. Quando ele vê que o homem está buscando mais Deus, aí que ele vai atuar. Aí que ele vai ficar mais próximo. E uma das formas que Satanás escolheu exatamente para tentar o homem é o quê? De que forma? De que jeito? A Bíblia fala que os discípulos foram tentados, foram provocados. Jesus, na Bíblia, fala que Jesus foi tentado, Satanás foi mais astuto, né? Foi direto com Jesus. Mas Jesus mostrou que podemos vencer a Satanás. Nós podemos se abster da tentação de quê? Da gula, da corrupção, nós podemos da mentira, nós podemos de várias formas. Existe.
Então existem vários nomes hoje no século 21 que Satanás está por trás. Nós temos que vigiar. A palavra de Deus fala: vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque uma vez, se você não vigia e não ora, Satanás vem e te pega. Te pega o quê? Às vezes numa brincadeira de mau gosto, às vezes numa fala mal falada, às vezes num olhar mal olhado, às vezes num pensamento que Deus aí já conhece, no WhatsApp, em tudo. Mas eu quero só fechar a nossa programação para despertar, se o mensageiro assim permitir. 1º de abril. Ninguém deveria. As pessoas têm livre-arbítrio. Mas vamos vigiar. Vamos orar a Deus. Você que é cristão, principalmente, que Satanás adora. Satanás ama o cristão quando ele pega uma mentira para um amigo, para um irmão. Satanás está vendo, Jesus? Ó, ele fala que te adora, mas ele adora a mim, porque ele está pregando mentira com o irmão ali. Ele está pregando uma peça para o irmão. Se assim o irmão concordar com o que eu estou dizendo. Então, que Deus possa nos orientar, nos dar sabedoria, discernimento, e nós vigiarmos. Opa, 1º de abril, hein? 1º de abril. É um sábado normal de trabalho, um sábado normal de ficar com a família, um sábado normal para brincar, jogar futebol, enfim. Mas vamos resistir. E se alguém falar que é o dia, tenta orar a Deus e repreender. Porque quando você ouvir alguém falar isso, Satanás já está querendo que você entre. Satanás já está arrumando o bote, não é, presbítero? Satanás já está fazendo as coisas. Por isso, quando o presbítero trouxe a palavra, eu colocou e frisei nisso daí. Com certeza, nós devemos estar constantemente em oração, orando e vigiando, porque o tentador está ao derredor. Ele está pronto para tragar. Mas ele está usando outras formas, de outro jeito, para tentar nos enganar. Aquele que Deus, até próprio Deus, Jesus deixou escrito: vigiai e orai, porque muitos vão vir em meu nome, muitos vão fazer isso, vão dizer, para não ser enganado. Quer dizer, para não ser tentado, para não ser traído. São 18h37, eu agradeço a Deus. O mensageiro trouxe a palavra ao qual Deus deu a ele para trazer para mim, para você. A você que está nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil, que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, o seu trabalho, os seus filhos, enfim, que Deus possa derramar todas as sortes de bênçãos sobre todas as vidas neste momento do Brasil, neste momento de outros países, e que nós podemos ficar atentos e buscando cada vez mais a palavra de Deus, buscando cada vez realmente aquilo que Deus traz para nós em riquíssimo, porque a palavra de Deus só tem coisa riquíssima, e ainda tem coisas que nos adverte, coisas que nos corrige, palavras que nos orienta, palavra que realmente faz a gente distinguir: opa, peraí, isso não é da luz não, isso é da treva, porque às vezes você pode estar com um amigo ou com uma amiga, talvez eles vão falar para você: isso não tem nada não, isso não tem nada a ver não, isso não tem não, mas você busca na palavra de Deus ver se tem procedência, porque a palavra de Deus é rica mesmo, e ela fala aquilo que é e aquilo que não é, aquilo que realmente é certo e aquilo que é errado. Então não adianta, de repente, alguém vai falar: não, você pode fazer isso, aí você vai e faz, aí meu amigo, a bandeira já virou. 18h39, pedindo permissão a Deus, para amanhã nós estarmos mais uma vez aqui. Mandar um abraço para os irmãos Tiago, Paulo Sérgio, que eles hoje, não sei, mas eles não puderam realizar o programa O Bom Samaritano, mas que esteja tudo na paz, tudo bem. Mas sábado, se Deus assim permitir, eles vão estar no Estúdio 2 para apresentar o programa O Bom Samaritano. Mas se ele não estiver, nós vamos estar lá deliberando o sinal, ok? Que Deus possa enviar alguém para estar junto com o irmão para trazer a palavra. 18h40, vamos estar desfazendo a nossa rede. Amanhã, se assim Deus permitir, pela sua vontade, vamos estar aqui para anunciar mais um programa falando de Jesus e também só corrigindo. Eu quero agradecer a Deus, só uma coisa, nós registramos a presença dos amigos, dos irmãos, estava aqui presente, o irmão Júlio, né, e o irmão Fernando,
são trabalhadores, estava aqui fazendo uma assistência técnica aqui na Rede Popular de Rádio, e depois, após nós registrarmos a presença deles, o irmão e amigo Fernando, ele recebeu a notícia que a sua sobrinha tinha acabado de falecer. Eu quero que essa família seja confortada pelo Espírito Santo de Deus, que Deus possa estar abençoando a casa e que nossas vidas são desse jeito. Aqui agora eu estou falando com você, aqui agora você está me vendo, mas se assim Deus falar, vem, daqui a 10 segundos você não vai ouvir falar mais de mim, não vai me ver mais, porque a nossa vida, ela cabe e ela está na mão de Deus. Não adianta a pessoa falar que você morre quando você quer, na hora que você quer, isso foi uma sorte, você não morreu, foi de sorte, o acidente que você teve. Não, a nossa vida, ela está completamente na mão de Deus. Só Ele tem o poder de dar e de tirar. Ele permite que alguma coisa possa acontecer comigo e com você. Mas se tiver que acontecer algo comigo e com você, se você teve o livramento, dobra o joelho e agradeça. Mas se não foi, não deu dessa vez, Deus falou, está na sua hora. E não tem ninguém, a não ser o Santo Espírito de Deus e o Eterno Deus que possa deter isso. São 18 horas e 42 minutos. Até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via